Tricolor, esse vídeo aqui vai ser curtinho, só para trazer para vocês algumas orientações aí de informações que a gente vem tentando apurar acerca de quem deverá ser o técnico do Fluminense. Os bastidores até confusos, né? Você vê como a gente já havia trazido aqui, Dorival era o preferido do Fluminense, né? Com o Renato sendo aí a segunda opção. Informação que bateu com a informação trazida pelo PVC. Né? Além disso, após essas informações, né, que a gente trouxe, que o PVC trouxe, acho que o Lessa também falou sobre isso, veio informações do Gilmar Ferreira, por exemplo, que o Fluminense buscava um técnico estrangeiro. Aí, paralelo a essa questão do técnico estrangeiro, surgiu aí também informações de que o Fluminense poderia trazer o Daí Helman. Enfim, as informações muito desencontradas, né? Aí apareceu o Jorge Sampaoli também na discussão, embora Jorge Sampaoli tenha sido mais uma cavada, uma clara cavada, digamos assim. O que ontem a gente trouxe aqui exclusivamente que Diniz não estava no páreo aí entre os treinadores que o Fluminense buscava. Então, galera, a gente vem desde ontem tentando ter um pouco mais de informação mais precisa sobre quem é esse técnico, quem vai ser esse técnico do Fluminense, e a gente conseguiu pelo menos informação das características, um pouquinho mais, que a gente vai trazer aqui no Resenha Express. Fica aí que está começando o Resenha Express com informação de Fluminense, hoje curtinha para você. É isso aí. Agora, em definitivo, eu pedir a vocês que não se esqueçam de se inscrever no canal e deixar o like. Isso faz muita diferença para o nosso trabalho. Fazendo isso, você diz que esse conteúdo é legal e nos ajuda a crescer cada vez mais, tá? Então, deixa aí sua contribuição, beleza? Galera, vamos falar mais um pouquinho sobre essa questão do treinador do Fluminense. Lembrando que hoje tem pré-jogo, né? O Fluminense joga às 9h30 da noite, então a gente inicia nosso pré-jogo por volta das 7h30 da noite. A gente ainda vai colocar a programação para vocês aí, mas provavelmente 7h30 da noite a 8 horas, e depois tem um pós-jogo. Como eu falei aqui no início, a gente está vendo várias informações desencontradas acerca de quem será o técnico do Fluminense, perfis muito diferentes, que acabam confundindo até o torcedor, né? A gente vê, por exemplo, um Sampaoli que tem um perfil totalmente antagônico ao perfil do Dorival, que tem um perfil antagônico ao Renato, que não tem nada a ver com o Sampaoli. Aí fala-se até na possibilidade da volta do Odair, que não tem nada a ver com os outros perfis. Ou seja, uma informação que a gente teve ontem é que o Fluminense tem um perfil de treinador definido. Eu acho que partindo do perfil de treinador preferido que o Fluminense tem, a gente já consegue, digamos assim, por exclusão, separar alguns nomes, tirar alguns nomes de circulação. Por quê? Porque, segundo nós apuramos ontem, o Fluminense busca um treinador agregador, com a capacidade de ser próximo do elenco, ser um treinador próximo dos jogadores, né? Essa é a principal busca. Outra também, um treinador que saiba fazer uma interação com a base profissional. E aí, eu até perguntei, mas de onde surgem essas perspectivas, essas ideias para essa pessoa? As pessoas dizem assim, Quintela, na verdade, isso era o que o Mano Menezes não tinha. O que faltava ao Mano Menezes era gestão de grupo, não gestão de grupo, né? Ele tinha uma gestão de grupo, mas uma gestão de grupo muito hierárquica, muito baseada na hierarquia e na disciplina, que é importante, mas que também não pode virar quase que uma imposição, uma gestão ditatorial, que era o que muitas vezes parecia a relação entre Mano Menezes e os atletas. Foi importante em 2024, mas para esse momento ela estava se tornando uma liderança tóxica. Foi o que essa pessoa passou para mim. Então o Fluminense busca agora um técnico que não seja um técnico de liderança tóxica. O que seria aí a liderança tóxica, galera? Em algum lugar onde vocês trabalharam, já aconteceu de vocês terem um chefe que promovia assédio moral, que não respeitava os funcionários, ou que tentava impor coisas aos funcionários que não eram coisas previstas na relação contratual dele? Já aconteceu isso com vocês? Ou então, assim, um chefe que não deixava você falar, um chefe que achava que todas as opiniões dele eram válidas e a sua não era, que não queria te ouvir, não queria te dar a oportunidade de você falar. Então, tirando a parte do assédio moral, que seria injusto eu falar isso, mas esse comportamento de não querer ouvir ninguém,
de achar que tem um antídoto para tudo, que o jogador não pode ter opinião, era um perfil do Mano Menezes, que funcionou em 2024, porque o Fluminense era uma zona quando ele chegou, e você precisava de um treinador disciplinador naquele momento. Na época a gente até falou sobre isso. Só que agora, o que o Fluminense estava precisando não era disso. Tinham vários jogadores novos, jogadores que chegaram no grupo, que precisam ser acolhidos, né? Se adaptar à novidade, se adaptar ao novo clube, né? Ser bem recebido, porque tem jogador muito jovem, e o Mano Menezes não tem esse perfil. O perfil do Mano Menezes é um perfil disciplinador, muito característico da escola gaúcha, né? De treinadores. Os treinadores gaúchos são disciplinadores, por característica são disciplinadores. Então, o Mano, não vou dizer que ele perdeu o grupo, porque ele nunca teve o grupo na mão dele, já falei sobre isso algumas vezes. Ele continuava mantendo o grupo por meio da imposição, mas isso trazia o ônus para ele. O que era o ônus? O grupo já não conseguia mais entregar aquilo que o treinador pedia, e o treinador tinha dificuldade de trabalhar com esse grupo. Né? Você vê, ontem até teve um amigo que citou aqui na live de ontem assim, imagina se o Zagallo, que era um baita de um treinador, ele não aceitasse ouvir, por exemplo, as opiniões do Gerson, que sempre foi um cara que gostou de opinar, gostou de ajudar o treinador. A gente talvez não tivesse ganhado a Copa de 70. Então, o jogador dentro do campo, ele pode ser um líder do técnico. Inclusive, quando ele é o capitão, ele tem essa função. E o Mano Menezes não aceitava, por exemplo, que o Thiago Silva tivesse uma liderança com demais jogadores. Ele não queria isso. Então, ele acabava perdendo o cara de dentro do campo, o cara que orienta o time dentro do campo para ele. Então foi uma estratégia equivocada do Mano, que ele já vinha mostrando esse problema em outros clubes. Ele teve problema no Corinthians com o Yuri Alberto, ele teve problema no Internacional, ele era um treinador, ele vem sendo um treinador muito tóxico, um chefe muito tóxico. Então o que o Fluminense busca para o momento é um treinador que tenha a capacidade de curar, cicatrizar essas feridas que ficaram no grupo, né? Essa coisa de jogadores estarem chateados, não estarem integrados, não estarem imbuídos de um propósito. Então, o objetivo da diretoria do Fluminense é conseguir um técnico agregador. Esse é o primeiro ponto. Mas ele tem que ser agregador e tem que ser bom de trabalho também. Não adianta ele só ser agregador, né, galera? E aí, surgiu aí, nesse interim, os nomes de Dorival Júnior e Renato Gaúcho. Dorival Júnior desponta como um nome preferido. Por quê, galera? Porque o Dorival, ele alia a boa gestão de grupo à qualidade do trabalho dele. O Dorival é um treinador que você vê que os times do Dorival, além de ser propositivos, são times que são bem organizados. O Dorival é um treinador, para os padrões do futebol brasileiro, de qualidade. Né? Chegou à seleção do Brasil, não foi à toa, embora não tenha feito um trabalho bom na seleção do Brasil. No caso do Renato Gaúcho, ele ainda é um cara que é melhor ainda de vestiário, ele é um gestor de vestiário melhor do que o Dorival, mas na parte tática ele deixa a desejar, comparando aí com o Dorival Júnior. Não tem comparação entre eles na parte tática. O Dorival realmente é um treinador que taticamente ele é melhor que o Renato. Já teve jogador, inclusive, que criticou até a parte tática, o trabalho tático do Renato Gaúcho. Mas eu acho que ele sabe, porque senão ele não seria campeão como ele foi. Conquistou inúmeros títulos pelo Grêmio. O próprio Fluminense ele foi campeão de Copa do Brasil. Ele é um bom treinador, sim, para os padrões brasileiros. Então essa era a informação que a gente tinha, que esses dois eram os nomes que o Fluminense queria. O Fluminense não fez contato direto com os treinadores, mas fez contato com representantes, contatos iniciais, pequenas sondagens, para saber quanto que esses caras gostariam de receber, algo do tipo. Com o Dorival, esse contato foi feito no domingo pela manhã, segundo informações. Mas até agora não houve resposta. Então o Dorival começa a ficar ali numa condição de que pode não vir para o Fluminense, né? O Dorival começa a despontar como alguém que, de repente, o Fluminense vai começar a sair pela tangente, porque o Dorival, os representantes do Dorival não deram nenhuma resposta ao Fluminense nesse primeiro contato inicial. No caso do Renato Gaúcho, ele está no Rio. Ele mesmo falou ontem para o Cícero Melo, ele está no Rio, está disposto a ouvir, ele quer trabalhar. Pode ser que nesse momento seja um nome principal aí para vir para o Fluminense, tendo em vista essa situação. Levantaram a questão dos técnicos estrangeiros. Galera, perguntei ontem essa fonte minha, falei, cara, e essa questão do técnico estrangeiro? E a pessoa disse, Quintela, eu posso te assegurar que o Mário não tem nenhum problema com técnico estrangeiro. Hoje, o que falou lá atrás. Ele já cogitou, inclusive, contratar técnico estrangeiro por início dessa temporada, antes de renovar com o Mano, porque a renovação com o Mano não foi algo unânime.
né? Houve debates, reuniões e tiveram pessoas da gestão do Fluminense que eram contra a renovação do Mano Menezes, né? E se pensou, sim, em contratar um treinador estrangeiro, mas não sei o nome. Então, assim, eu não posso te garantir, eu não tenho informação, segundo ele me passou, que o técnico estrangeiro, o Fluminense vai contratar um técnico estrangeiro. Seria... eu não tenho como te falar isso, mas eu tenho como te falar que não é algo impossível de acontecer, não. O Mário não tem mais aquela cabeça fechada para técnico estrangeiro, isso não é uma verdade. Então pode vir sim o técnico estrangeiro para o Fluminense, tá? Então, galera, eu perguntei, mas quando é que a gente vai ter ideia de quem é o técnico? Falou assim, Quintela, eu acredito que nos próximos 2 dias, ou no máximo até sexta-feira, a gente já vai ter uma novidade quanto ao técnico do Fluminense. O Mário voltou para o Rio de Janeiro, voltou ontem, tá, galera? Às 2 da tarde, pegou o voo das 2 da tarde, já está no Rio e está conversando aí com representantes de treinadores. O Fluminense vai contatar vários treinadores. Ele não vai ficar só no Renato, não, ele vai contatar vários treinadores, porque já há um perfil, que é, como eu falei, um cara agregador, um cara bom de vestiário e um cara que tem um trabalho mais propositivo. Essa é a ideia do Fluminense para contratar um treinador. Então, o Fluminense vai conversar com profissionais, não com os treinadores em si, mas com seus representantes. Hoje é dia disso, tá? O Fluminense vai hoje fazer contatos com esses treinadores. Então, nos próximos 2 dias, talvez no máximo até sexta-feira, segundo essa informação, o Fluminense deve estar definindo o seu novo técnico. E aí a gente vai aguardar aí o perfil que está sendo dito. É um perfil interessante, a gente precisa realmente de um cara para agregador, para fazer os jogadores jogar por eles, ter esse algo a mais, mas a gente também precisa de um cara que saiba trabalhar, que saiba fazer o time jogar de forma compactada, com mais intensidade, porque senão ele vai ser presa fácil no futebol brasileiro, com o volume dos times hoje em dia, a organização que os times estão. Então vamos ver cenas aí do próximo capítulo. Tendo alguma informação, a gente entra aqui para trazer para vocês essas informações. E é isso, galera. A qualquer momento, a gente pode entrar aí, trazendo informações para vocês, se for o Resenha Express. Quero convidar vocês mais uma vez para a nossa live pré-jogo de hoje. Faremos uma livezinha aí, pré-jogo, aí por volta das 7h30 da noite, né? E às 11h30 da noite faremos o nosso pós-jogo. Terminou o jogo do Fluminense, vem para cá, que a gente começa o nosso pós-jogo logo após o jogo, com muita análise tática e também incluindo vocês no debate, como sempre. A gente aqui dá muita voz à torcida do Fluminense, voz a quem nos dá voz. Saudações tricolores, fiquem todo mundo com Deus e até logo mais. Valeu, galera, um abraço. Valeu!